Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Lara, tenho 30 anos, e meu marido, Miguel, tem 47. Sempre achei que conhecia cada detalhe da vida dele. Sabia quando ele estava feliz, quando estava pensativo, até quando estava prestes a contar alguma surpresa. Mas nos últimos dias, percebi que algo mudará. Algo silencioso, quase imperceptível, mas que mexia comigo de dentro para fora. Tudo começou numa segunda-feira. Acordei no meio da noite, envolta pelo silêncio da casa, e percebi que Miguel não estava na cama. No começo, pensei que ele talvez tivesse ido ao banheiro ou se levantado para beber água. Mas, quando me levantei para verificar, a luz da garagem estava acesa, e eu ouvi um leve som metálico, como se ele estivesse martelando ou mexendo em madeira. O coração bateu mais rápido, não de medo, mas de uma curiosidade misturada com ansiedade que eu não conseguia controlar. Nos dias seguintes, pequenos detalhes começaram a me chamar a atenção. Miguel chegava mais tarde do trabalho do que de costume, e mesmo quando estava em casa, parecia distante, sempre envolvido com algo que eu não podia ver. Às vezes, ele atendia o telefone e falava em sussurros, escondendo o rosto, ou desaparecia para o quintal sem avisar. Cada uma dessas pequenas ações aumentava minha curiosidade, mas eu tentava me controlar. Afinal, quem nunca teve segredos ou surpresas? Eu só precisava de paciência. Mesmo tentando me concentrar em meu próprio trabalho e nas tarefas diárias, minha mente não parava. Eu me pegava imaginando todos os tipos de cenários. Será que ele estava construindo algo? Preparando um presente especial? Ou, quem sabe, planejando uma reforma surpresa na casa? Cada ideia parecia plausível e, ao mesmo tempo, me deixava mais ansiosa. Certa noite, enquanto ele desaparecia novamente para o quintal, decidi observar de longe, sem ser percebida. A luz da garagem iluminava parcialmente a escuridão, e eu consegui ver sombras se movendo, ferramentas sendo usadas e pequenas luzinhas piscando de vez em quando. Era como se ele estivesse criando algo secreto, mas que precisava de tempo e cuidado. Meu coração batia forte, e eu sentia um misto de excitação e nervosismo. Mesmo com toda a minha curiosidade, Miguel parecia perceber que eu desconfiava de algo. Sempre que nos cruzávamos, ele sorria de maneira discreta, quase provocativa, como se dissesse: "Você ainda não descobriu tudo, minha querida." E quando eu tentava perguntar diretamente, ele apenas dizia, com aquele tom brincalhão que eu conhecia tão bem: "Lara, confia em mim. Você vai ver. Tudo será uma surpresa." Nos dias que se seguiram, comecei a notar mais sinais. Pequenos pacotes com flores que pareciam ter sido escondidos de propósito, ferramentas novas e brilhantes que não haviam sido usadas antes, e pequenas luzes que ele cuidadosamente colocava no quintal e que piscavam suavemente à noite. Cada detalhe me deixava mais intrigada e, ao mesmo tempo, mais conectada com ele, como se eu estivesse participando de um jogo silencioso que só nós dois poderíamos compreender. Mas a ansiedade não me deixava. Eu me perguntava se devia confrontá-lo, se devia espiar mais de perto, ou se deveria simplesmente esperar pelo momento certo. E, ao mesmo tempo, sentia uma estranha sensação de que algo mágico estava prestes a acontecer. Miguel sempre teve esse jeito de transformar coisas simples em momentos inesquecíveis. E agora parecia que ele estava preparando algo que eu jamais poderia imaginar. Naquela noite, enquanto eu observava o quintal de longe, vi a silhueta dele movendo-se com cuidado, colocando algo no chão, ajustando cada detalhe com extrema paciência. Era fascinante ver a atenção que ele dava a cada movimento, como se estivesse criando não apenas algo físico, mas uma experiência inteira, feita só para nós dois. Eu queria correr para abraçá-lo, mas algo dentro de mim dizia para esperar. Enquanto me deitava novamente, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, senti que estava à beira de descobrir algo que mudaria nossa rotina para sempre. Um mistério que prometia não apenas surpresa, mas também emoção,
lembranças e uma conexão ainda mais profunda entre nós. Eu não sabia exatamente o que ele estava planejando, mas uma coisa era certa. Cada noite que passava, a expectativa crescia, e meu coração se enchia de esperança e ansiedade. E assim, entre o silêncio da noite e o brilho distante das luzes do quintal, eu percebi que estava prestes a viver algo que jamais esqueceria. Algo que, talvez, revelasse não só a surpresa que Miguel preparava, mas também um lado dele que eu ainda não conhecia completamente. Depois daquela primeira noite de mistérios, minha curiosidade só aumentou. Cada detalhe da rotina de Miguel parecia agora carregado de segredos que eu precisava descobrir. Eu, Lara, não conseguia deixar de observar cada movimento dele, mas ao mesmo tempo sentia que deveria ser paciente. Afinal, ele sempre teve o dom de transformar coisas simples em momentos inesquecíveis, e eu suspeitava que algo grandioso estava por vir. Na segunda noite, o som da garagem voltou a me despertar. O relógio marcava quase meia-noite quando ouvi passos e um leve bater de madeira. Meu coração disparou, e eu me arrastei silenciosamente até a porta entreaberta da cozinha para tentar ver sem ser notada. As sombras de Miguel se moviam com cuidado, carregando ferramentas e pequenas caixas. Ele parecia concentrado em cada detalhe, ajustando objetos, medindo distâncias, observando atentamente. Enquanto observava, comecei a notar algo novo. Pequenas luzinhas penduradas nas paredes do quintal, como se ele estivesse preparando uma atmosfera especial. Algumas flores coloridas estavam cuidadosamente dispostas em vasos, como se ele estivesse criando algo vivo, delicado e mágico. A cada gesto, percebia o cuidado e o carinho com que ele planejara tudo. Meu coração se enchia de uma mistura de ansiedade, admiração e aquela sensação doce de expectativa que só momentos especiais podem trazer. Nos dias seguintes, Miguel continuava misterioso. Ele passava horas na garagem, saía de repente para o quintal e, às vezes, voltava sorrindo de um jeito que dizia: "Você ainda não sabe de nada." Eu tentava parecer ocupada com minhas tarefas diárias, mas minha mente estava sempre nele, imaginando cada cenário possível. Seria um presente? Uma festa surpresa? Ou algo ainda mais romântico que eu jamais poderia imaginar? Certa manhã, percebi uma mudança sutil no quintal. Uma pequena estrutura de madeira, ainda incompleta, começava a ganhar forma. Era difícil distinguir o que seria, mas podia notar que Miguel estava construindo algo especial. Minha mente disparou. Será que era uma pérgola? Um gazebo? Ou apenas um lugar para sentar e conversar? Cada hipótese parecia mais emocionante que a anterior. À noite, enquanto Miguel desaparecia novamente para o quintal, resolvi me aproximar discretamente. Escondida atrás de uma árvore, consegui ver que ele estava medindo cuidadosamente cada peça de madeira, ajustando cada detalhe com precisão e paciência. Ele parecia completamente concentrado, mas havia um brilho nos olhos que me dizia que aquilo não era apenas um projeto comum. Havia amor, havia lembranças, havia algo que ele queria compartilhar comigo de uma maneira única. Enquanto eu observava, não pude deixar de me lembrar do nosso primeiro beijo, tantos anos atrás, no mesmo quintal. A ideia de que ele poderia estar recriando aquele momento, ou transformando-o em algo ainda mais especial, me deixou sem fôlego. Meu coração batia acelerado, e eu senti uma mistura de ansiedade e alegria que era quase física. No dia seguinte, percebi que Miguel havia deixado pequenas pistas que me provocavam curiosidade. Um pacote com flores perfumadas, cuidadosamente escondido entre os arbustos. Algumas lanternas penduradas discretamente, e um bilhete pequeno, que ele havia deixado na cozinha: "Espere por mim à noite." Meu coração disparou ao ler aquelas palavras simples, mas cheias de promessa. A expectativa cresceu como uma chama que não podia ser apagada. Passei o dia imaginando como seria a noite. Cada vez que ele saía do campo de visão, meu pensamento corria. O que ele estaria preparando? Que surpresa poderia ser tão elaborada,
tão cheia de carinho e cuidado. Era como se estivéssemos participando de um jogo silencioso, onde cada gesto, cada detalhe, cada movimento tinha significado. Finalmente, a noite chegou. O céu estava limpo, e a lua cheia iluminava o quintal de forma suave. Enquanto eu me preparava para finalmente descobrir o que Miguel estava planejando, senti um frio na barriga. Estava prestes a desvendar um segredo, algo que provavelmente mudaria nossa rotina e nossa relação de uma forma mágica e inesquecível. Mas, no momento em que pensei que finalmente saberia a verdade, ouvi um barulho estranho vindo do canto do quintal. Um som diferente das ferramentas ou das luzes sendo ajustadas. Algo que me fez parar e prender a respiração. Meu coração batia acelerado, misto de medo e emoção. O que estaria acontecendo ali? E foi nesse instante, naquele silêncio carregado de expectativa, que percebi que Miguel não estava apenas preparando um presente comum. Havia algo maior, algo que eu jamais poderia imaginar. Algo que transformaria completamente aquela noite em um momento que jamais esqueceríamos. Os dias seguintes foram uma mistura de expectativa e curiosidade sem fim. Cada movimento de Miguel parecia carregado de significado, e cada gesto seu fazia meu coração bater mais rápido. Eu, Lara, sentia-me como se estivesse vivendo um sonho e, ao mesmo tempo, participando de um mistério que eu precisava desvendar. A cada noite, ele desaparecia para o quintal, para a garagem ou para dentro da pequena oficina que tínhamos. E eu observava de longe, tentando captar qualquer pista do que ele estava planejando. Certa tarde, enquanto ele estava fora, decidi explorar um pouco o quintal por conta própria. Não queria me precipitar, mas meu coração pedia para entender pelo menos um pouco do que ele estava preparando. Foi então que percebi pequenas mudanças que antes eu não havia notado. Algumas madeiras empilhadas cuidadosamente, ferramentas novas que ele parecia usar com muito cuidado, e flores que haviam sido plantadas recentemente, formando pequenos canteiros coloridos. Cada detalhe mostrava planejamento e carinho. Era como se ele estivesse criando não apenas algo físico, mas uma atmosfera inteira, cheia de significado e emoção. Enquanto examinava o quintal, senti uma mistura de admiração e ansiedade. Miguel sempre teve o dom de transformar coisas simples em momentos mágicos, e agora parecia que ele estava preparando algo ainda mais especial. Eu podia imaginar cada gesto dele, ajustando cada detalhe, medindo cada distância com precisão, e isso me deixava emocionada. Cada pequena luzinha pendurada, cada flor colocada no lugar certo, tudo parecia feito com o maior cuidado e dedicação. Naquela noite, decidi esperar até que ele desaparecesse para o quintal novamente. Meu coração batia acelerado, e meus pensamentos não paravam de correr. O que poderia ser tão importante para ele dedicar tantas noites consecutivas a isso? Um presente? Uma surpresa romântica? Ou algo que eu jamais poderia imaginar? A curiosidade era quase insuportável, mas eu queria que cada descoberta fosse feita no tempo certo, respeitando o cuidado e o carinho que ele colocava em tudo. Finalmente, quando a noite caiu e a casa estava silenciosa, ouvi o som familiar da porta do quintal se abrindo. Miguel estava lá, trabalhando com dedicação, ajustando cada detalhe com paciência e precisão. Eu me escondi atrás da árvore mais próxima, tentando não fazer barulho, enquanto observava cada movimento dele. Ele parecia completamente concentrado, mas havia um brilho em seus olhos que mostrava que ele estava feliz em me preparar algo especial. Enquanto observava, comecei a perceber detalhes que antes me passaram despercebidos. Pequenas lanternas foram colocadas de forma estratégica, criando um caminho de luz suave pelo quintal. Flores de cores diferentes formavam padrões delicados, e uma estrutura de madeira estava ganhando forma, mas ainda não era totalmente visível. Eu podia sentir que aquela construção não era apenas um gazebo comum. Havia algo mais, algo que tinha significado emocional profundo para nós dois. Lembrei-me do nosso primeiro beijo, anos atrás, nesse mesmo quintal.
A ideia de que ele poderia estar recriando aquele momento, ou transformando-o em algo ainda mais especial, me deixou sem fôlego. Meu coração acelerou, e senti uma mistura de ansiedade e alegria que era quase física. Cada movimento dele me deixava mais intrigada e emocionada, e eu sabia que estava prestes a viver algo inesquecível. No dia seguinte, percebi que Miguel havia deixado pequenas pistas sutis que pareciam falar diretamente comigo. Um bilhete cuidadosamente colocado na cozinha dizia: "A noite será mágica. Espere por mim." Pequenas lanternas penduradas, flores recém-arranjadas, e o cheiro doce de velas me deixavam imaginando como seria aquele momento. Cada detalhe mostrava que ele queria que tudo fosse perfeito, que cada emoção fosse sentida ao máximo. Enquanto a noite caía, meu coração batia mais rápido do que nunca. Eu sabia que estava prestes a descobrir a surpresa de Miguel, mas ainda havia aquele mistério que me deixava na ponta dos pés. O que ele estava preparando era claramente algo que exigia paciência, cuidado e dedicação. Eu sentia que cada gesto, cada detalhe, cada movimento tinha sido pensado com amor, e que aquela noite seria marcada para sempre em nossas memórias. E então, no silêncio da noite, percebi algo que me deixou ainda mais intrigada. Um som diferente, delicado, vindo do canto do quintal. Não era o som das ferramentas, nem o barulho das luzes sendo ajustadas. Era algo mais. Quase como se o próprio quintal estivesse preparando uma surpresa comigo, ou para nós dois. Meu coração disparou, misturando medo e emoção, e eu percebi que estava prestes a testemunhar algo que mudaria a nossa rotina e a nossa relação de uma forma completamente inesperada. Naquele momento, com o coração acelerado e a respiração contida, soube que o que Miguel estava criando não era apenas uma estrutura física, mas uma experiência que nos conectaria de uma maneira que eu nunca tinha imaginado. Eu estava à beira de descobrir algo mágico, emocionante e inesquecível, algo que talvez mudasse a nossa história para sempre. Os dias estavam passando devagar, mas cada momento trazia uma mistura de ansiedade e expectativa. Eu, Lara, não conseguia parar de pensar em Miguel e no que ele poderia estar planejando. Cada vez que ele desaparecia para o quintal ou para a garagem, meu coração acelerava. Eu sabia que algo mágico estava sendo preparado, mas a forma exata permanecia um mistério. E, como sempre, Miguel conseguia manter o segredo com um sorriso discreto que dizia: "Você ainda não sabe de nada." Naquela tarde, decidi ficar perto, sem que ele percebesse. Observava cada detalhe enquanto ele organizava ferramentas, ajustava as estruturas de madeira e colocava pequenas lanternas nos lugares exatos. Era impressionante ver como ele se concentrava em cada gesto, como se cada detalhe tivesse importância não apenas prática, mas emocional. Cada flor, cada luzinha, cada ajuste na madeira parecia contar uma história, e eu sentia que estava prestes a ser parte dessa história de uma maneira única. Enquanto o céu escurecia, senti que a noite prometia ser especial. As primeiras luzes do quintal começaram a brilhar suavemente, e o cheiro doce das flores recém-arranjadas se espalhou pelo ar. Miguel desapareceu novamente por alguns minutos, e eu aproveitei para caminhar pelo quintal, tentando imaginar o que ele poderia ter planejado. Cada canto revelava sinais de cuidado e amor, mas a surpresa ainda estava escondida. Meu coração batia mais rápido a cada passo, e eu sentia a mistura de curiosidade e emoção se intensificar. Quando a noite finalmente caiu, a lua cheia iluminava suavemente o quintal, dando ao ambiente uma aura mágica. Foi nesse momento que Miguel me chamou. Com um sorriso misterioso, ele colocou uma venda nos meus olhos. Meu coração disparou. Eu sabia que era a hora. Cada músculo do meu corpo estava tenso, mas a ansiedade era doce, como se cada segundo de espera fosse parte da própria surpresa. Ele me guiou cuidadosamente pelo quintal. Eu podia sentir a textura do chão sob meus pés, o cheiro das flores próximas, e o som distante da cidade. Cada passo parecia um prelúdio de algo importante.
algo que prometia transformar aquela noite em um momento inesquecível. Minha mente estava cheia de perguntas. O que ele preparou? Será que é realmente o que eu imagino? Ou será algo ainda mais surpreendente? Finalmente, ele parou. Eu podia sentir a mão dele segurando a minha com firmeza e carinho. Meu coração batia descompassado, e eu sentia cada respiração como se estivesse prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. Miguel suspirou suavemente, e o silêncio da noite parecia segurar a própria respiração junto comigo. Quando ele tirou minha venda, meus olhos se encheram de lágrimas e surpresa. Diante de mim estava uma pequena pérgola, cuidadosamente construída, decorada com luzes suaves e flores coloridas. O lugar parecia exatamente como no dia do nosso primeiro beijo, mas agora transformado em algo ainda mais mágico e romântico. Havia uma mesa delicadamente arrumada, velas acesas e pequenos detalhes que só Miguel poderia ter pensado. Era perfeito, e cada elemento parecia feito para contar a nossa história de amor. Senti meu coração explodir de emoção. Eu não conseguia acreditar que ele havia planejado tudo isso às escondidas, dedicando noites inteiras para criar um momento tão especial. Sentia-me única, amada e profundamente conectada a ele. Cada gesto, cada detalhe, cada flor, cada luzinha falava sobre o cuidado, a dedicação e o amor que Miguel tinha por mim. Sentamo-nos juntos, e enquanto olhávamos para as luzes suaves da pérgola, revivíamos mentalmente cada memória, cada momento importante da nossa história. Rimos, nos abraçamos, e cada instante parecia carregar a promessa de que ainda haveria muitos momentos mágicos pela frente. A sensação de que estávamos vivendo algo único e inesquecível enchia o ar ao nosso redor. E, mesmo com toda a magia daquele momento, uma pequena sensação de mistério permaneceu. Miguel sorria de forma enigmática, como se ainda houvesse algo mais que ele queria me mostrar, mas que guardaria para depois. Meu coração, embora feliz, também estava cheio de curiosidade. O que mais ele teria preparado? Que outro segredo poderia existir, escondido naquele quintal mágico, esperando para ser descoberto? Naquele instante, percebi que a surpresa não era apenas física. Ela representava toda a dedicação, o amor e a atenção que Miguel sempre teve por mim. Cada detalhe, cada gesto, cada luzinha contava a história da nossa relação de uma maneira que palavras jamais poderiam expressar. E, mesmo que a noite estivesse chegando ao fim, sabia que ainda havia mais por vir. Algo que poderia transformar nossa história em um momento ainda mais dramático e inesquecível. Depois de tantas noites de mistério, de pequenos sinais e de curiosidade crescente, finalmente eu, Lara, estava prestes a descobrir toda a surpresa que Miguel havia preparado. A pérgola no quintal brilhava sob a luz suave das lanternas. As flores coloridas exalavam perfume no ar. E cada detalhe parecia ter sido cuidadosamente pensado para tornar aquele momento inesquecível. Meu coração batia acelerado, misturando emoção, alegria e uma pontada de ansiedade. Miguel me segurou pelas mãos, e senti a firmeza e a segurança que sempre tive nele. Cada passo que demos pelo caminho iluminado das luzes era como caminhar por um sonho. A cada movimento, percebia o cuidado que ele dedicara a cada detalhe, desde a colocação das velas até a disposição das flores. Tudo ali contava nossa história de amor, desde o primeiro beijo até os dias que passamos construindo uma vida juntos. Quando finalmente nos sentamos à mesa, ele me olhou nos olhos e disse com a voz suave: Lara, cada detalhe aqui foi pensado para nós. Para relembrar quem somos e tudo o que vivemos juntos. Minhas mãos tremiam levemente, não de frio, mas de emoção. Eu sentia que cada segundo daquele momento carregava uma importância que palavras jamais poderiam descrever. Começamos a conversar, lembrando de momentos antigos, rindo de pequenas histórias do passado e compartilhando sonhos para o futuro. Cada gesto dele, cada sorriso, cada toque, me mostrava que ele ainda se lembrava de cada detalhe da nossa história. E foi aí que percebi: o amor verdadeiro se revela nos pequenos gestos,
nas surpresas inesperadas e na dedicação silenciosa que fazemos por quem amamos. Enquanto o jantar prosseguia, Miguel me surpreendeu mais uma vez. Ele puxou um pequeno livro que havia escondido sob a mesa. Dentro, havia fotos nossas, recortes de momentos especiais, bilhetes e pequenas lembranças que ele havia guardado ao longo dos anos. Cada página contava uma parte da nossa história, e eu não consegui segurar as lágrimas. Era impossível não se emocionar diante de tanta atenção e carinho. Mas, mesmo no auge da surpresa, uma sensação de mistério permaneceu. Miguel sorriu de um jeito enigmático e disse: "Ainda há algo mais, mas isso você só descobrirá em breve." Meu coração disparou novamente. Eu não sabia o que esperar, mas a promessa de que ainda havia algo guardado para mim fez com que a noite se tornasse ainda mais mágica. Enquanto olhávamos para as luzes suaves e sentíamos a brisa leve, percebi que aquele momento simbolizava muito mais do que apenas uma surpresa romântica. Representava toda a nossa dedicação, paciência e amor mútuo. Cada detalhe, cada gesto e cada olhar mostrava que estávamos construindo algo que duraria para sempre. Uma história de amor feita de cuidado, surpresas e momentos inesquecíveis. No final da noite, quando nos levantamos para olhar o quintal iluminado, Miguel me envolveu em um abraço forte. Eu senti a conexão profunda entre nós, a certeza de que mesmo depois de tantos anos juntos, ainda havia magia, surpresa e emoção em nosso relacionamento. Mas, naquele instante, algo inesperado chamou minha atenção. Uma pequena caixa escondida sob uma das lanternas, com meu nome escrito delicadamente. Com as mãos trêmulas, eu a abri e encontrei dentro um bilhete simples. "Lara, esta é apenas a primeira surpresa. A próxima será ainda mais inesquecível." Meu coração disparou, misturando emoção, curiosidade e uma ponta de suspense. Eu sabia que a história ainda não havia terminado, e que Miguel ainda tinha segredos que tornariam nosso amor ainda mais mágico e inesquecível. Enquanto a lua iluminava o quintal e as luzes suaves refletiam nos olhos de Miguel, senti que aquela noite ficaria gravada para sempre em minha memória. E, mesmo com toda a felicidade, havia um mistério que me deixava ansiosa. Qual seria a próxima surpresa? O que ele ainda guardava para mim? Minha mente fervilhava com perguntas, mas uma coisa era certa. Cada detalhe daquela noite mostrou que o amor verdadeiro se constrói com dedicação, cuidado e pequenas surpresas que transformam a vida em momentos mágicos e inesquecíveis. E assim, com o coração cheio de amor, olhos marejados e um sorriso que não cabia em meu rosto, encerrei aquela noite sabendo que algo extraordinário ainda estava por vir. A história de nossas surpresas e do amor que construímos estava apenas começando. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.